Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos nós. Queridos, pena de morte. Pena de morte no nosso país, ela não é algo permitido sob a lei, embora todos os dias alguém é sentenciado a essa pena capital. Nos Estados Unidos, a grande potência, a pena de morte é algo permitido em muitos estados. Porém, o preso é condenado à pena de morte, mas ele não é morto imediatamente. Passa-se anos. Algumas apelações são feitas e muitas pessoas que estavam no corredor da morte foram tiradas, porque foram provados que não cometeram tais crimes. Com o tempo se provaram isso. Hoje, Sexta-feira Santa, vamos levar a nossa mente a centenas e centenas e centenas de anos atrás, em que um ser inocente foi condenado à pena capital. Seu nome? Jesus, o Cristo. A pergunta que nós fazemos: qual é a acusação? Jesus Cristo ele foi levado com duas acusações principais. Uma, foi acusado de blasfêmia. Ele dizia que ele era o Filho de Deus. Então as autoridades religiosas do judaísmo da época acharam isso um absurdo. E vendo que Jesus aumentava sua fama no meio do povo, o ciúme moveu aqueles religiosos da época. E procuravam a todo momento um plano para tirar a vida de Jesus. Mesmo que, se necessário fosse, levantasse falsas testemunhas. E a outra acusação, ele era acusado de conspirador contra o Império Romano. Era quem mandava na época. Porque alguém dizia que ele falava que ele era mais do que o próprio César. E agora Jesus está diante de Pilatos, autoridade romana ali na Judéia. E quando levam para Pilatos, Pilatos conversa com Jesus. Jesus permanece calado a maior parte do tempo. Então Pilatos olha para a multidão, para os acusadores e diz: olha, eu não vejo nele crime algum. Manda que leve Jesus então para a autoridade judaica, o príncipe Herodes. Herodes não é apenas uma pessoa, é um título que tiveram vários Herodes. Agora nós estamos com um dos descendentes de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças, mas esse Herodes já morreu. Agora é Herodes Antipas, o príncipe judaico, que também não consegue ver crime em Jesus. Manda de volta para Pilatos. E Pilatos, então, atendendo à vontade da multidão, lava suas mãos e condena Jesus. Mas talvez uma pergunta que nós precisamos tentar responder é algo que tem vindo há muitos anos. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus para você? Aqui nós vamos elencar algumas possibilidades. A primeira possibilidade foi o acaso, foi uma fatalidade a morte dele, ou foi o Sinédrio, que era um conjunto de homens, 71 homens que formavam um grupo dos Sinédrios, que eram as maiores autoridades judaicas, religiosas da época, que julgavam tudo que tinha a ver com a religião judaica. Foi o Sinédrio? Bem, o livro de Marcos vai falar que o Sinédrio também ouve Jesus. Primeiro ouviu Jesus e ouve as testemunhas falsas e aceita essa acusação. Foi o Sinédrio? Foi os escribas, os fariseus, os religiosos? Ou foi Pilatos? Ou foi a ambição de Judas que vendeu a Jesus? Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Bem, Isaías 53 diz que pela sua pisadura fomos sarados. Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Queridos, será que foi o próprio Pai? Atos capítulo 2, versículo 23 diz assim: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Vós quem? A morte de Jesus não foi um acaso. A morte de Jesus estava nos planos de Deus. O próprio Pai o entregou para a morte.
Parece algo absurdo um pai entregar o seu filho para a morte, porque Deus queria resgatar a humanidade e precisava então da morte, do sangue, para que pudesse pagar os pecados da multidão. Interessante que Jesus, ele também é responsável pela sua morte. Como assim? Ele se entrega voluntariamente para morrer pelos nossos pecados. A morte de Jesus, se nós formos comparar, a culpa daquela pena de morte é minha, é sua. Pelos nossos pecados ele morreu. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que pudéssemos ser reconectados com Deus, porque o pecado fez separação entre Deus e nós, a humanidade. E para que houvesse novamente essa aproximação, tinha que ter um sacrifício de um cordeiro santo, imaculado, sem pecado. João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quem foi o responsável pela morte de Jesus? Eu e você. Pelos nossos pecados, ele deu a sua própria vida. Não foi, embora nesse tempo que ele teve aqui, ele sofreu rejeição. Ele foi rejeitado pelo povo, aquele mesmo povo que gritava: Hosana, o que vem em nome de Jesus, gritou: crucifica, o crucifica. Ele foi rejeitado pelos religiosos, pelas autoridades. Ele foi rejeitado pela multidão. Ele foi rejeitado até pelos apóstolos. Pedro nega Jesus, Judas trai a Jesus. E teve um momento que ele sentiu-se abandonado, até pelo próprio Pai, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento de extrema dor ali na cruz, ele então dá aquele brado e entrega a sua vida. Um inocente morreu por mim e por você. Hoje, sexta-feira da paixão. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 24, que já era quase a hora sexta, por volta do meio-dia. A terra escureceu-se todinho, e ela escureceu até a hora nona, por volta das 3 horas da tarde. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou. Está consumado. A partir disso, nós temos direito à salvação em Cristo Jesus. É por Jesus que o caminho até Deus é novamente aberto. Tanto que ele já havia dito: eu sou o caminho. Não existe santos, não existe homens, não existe nada que possa te aproximar de Deus que não seja o sangue de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se andarmos na luz, conforme na luz ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A morte de Jesus foi o alto preço pago por mim e pago por você. Que nesta sexta-feira de paixão possamos olhar para nós e dizer a Deus: Deus, muito obrigado. Sendo eu um miserável pecador, o Senhor me amou tanto, ao ponto de permitir que o seu Filho morresse por nós. João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal intensidade, de tamanho tal, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Uma morte horrenda, uma morte na cruz. Ele foi sentenciado, mesmo sendo inocente. Pilatos foi como muitos de nós. Ele preferiu lavar as suas mãos e dizer: eu nada tenho a ver com a morte de Cristo. Talvez você seja assim também. Ele morreu, o que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Andar nos caminhos dele. Procurar agradá-lo ao máximo. Porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele voluntariamente foi até aquela cruz, pagando os nossos pecados. Sexta-feira da paixão é dia de relembrarmos, trazer à memória a morte do Cordeiro Santo, que nos traz a paz. O hino diz muito bonito, né? O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas chagas, suas pisaduras, suas feridas, fomos curados. Gosto muito da epístola de João, que diz:
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não há nada que você tenha feito que o sangue de Cristo não possa te perdoar. Você chega a Ele nessa sexta-feira. Peça a Ele, Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu não tenho andado segundo a Tua vontade. Muitas vezes eu tenho feito coisas que têm te desagradado. Mas o Teu Filho morreu por mim. Que o sangue me lave, me fortaleça, me deixe forte para andar nos caminhos de Cristo. A morte de Jesus não pode ter sido em vão. E ela não será em vão se você aceitá-la como o único, suficiente Salvador da sua vida. Tenha paz com Deus, tenha paz com Cristo, e que o Espírito Santo do Deus Altíssimo faça valer a morte de Jesus por mim e por você. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e que você possa entender que amor é esse, que um inocente foi sentenciado à morte por mim e por você. Deus te abençoe. Aqui é o pastor John Rezende, abençoando a tua vida com porções da palavra de Deus.